Olá a todos, o episódio de hoje aqui no Joy by Letícia, Viva Sua Melhor Versão, é sobre saúde integrativa e funcional. E eu convidei o doutor Diego Alencar, o meu nutrólogo, para estar aqui conosco, elucidando assim milhões de dúvidas. Vamos lá? Doutor Diego, muito prazer, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E eu queria que o senhor se apresentasse, por favor. É um prazer estar aqui hoje, muito obrigado, Letícia. Admiro muito você, admiro muito a sua filosofia de vida. É um prazer cuidar de você e um prazer estar aqui hoje conversando com seus ouvintes, a sua audiência, que é muito grande. Meu nome é Diego Alencar, sou médico, sou nutrólogo, sou médico integrativo e funcional. Para quem não sabe, a medicina integrativa e a funcional, ela olha o ser humano como um todo, 360 graus. Ela pode ser utilizada em qualquer especialidade médica. A minha é a nutrologia e ela casa ali, dá um match perfeito, porque a nutrologia é a base ali da longevidade, é a base da prevenção de doenças e até mesmo o tratamento de doenças já existentes, né? E como controlá-las, como combatê-las. Então, a medicina integrativa e a funcional, ela encaixa e ela complementa através de estratégias suplementares, até mesmo para melhorar a qualidade de vida do paciente. Ai, que maravilha. Eu adoro, eu falo que sou uma médica frustrada. Eu amo tudo sobre medicina, principalmente como a gente tem uma vida melhor, né? E agora, assim, eu depois dos meus 50, que fiquei avó, entrei na menopausa. Então, tudo isso eu comecei a me cuidar muito mais. Tem um peso gigante pra mim. Leio livros, como... Já ouviu falar no livro Lifespan, do David Sinclair? Sim. Professor de Harvard. Sim, inclusive, gente, olha, a Letícia é uma das pacientes que eu mais admiro, porque realmente ela faz a tarefa de casa. Ela não obrigada. Só pega a receita e leva para casa e começa a tomar. Ela lê o que ela está fazendo uso. E sempre com a Letícia, sempre falo que todo paciente a gente aprende, é uma troca. Isso é uma filosofia de vida da medicina integrativa. E olha, com você a gente aprende muito. Você sempre traz, eu acho que informações do mercado médico também. Letícia é 100% atualizada, né, Letícia? Ela é um ponto fora da curva. Não acho que seja médica frustrada. Você é quase médica, só tá faltando ali o diploma. Mas a Letícia é uma estudiosa. Parabéns, viu, Letícia? Ai, obrigada, mas eu me interesso mesmo. Eu quero ter uma vida longeva, então me informe. Quando eu fui até você, eu fiquei assim, fascinada, porque quando eu vi que ele comungava com todas as ideias de Harvard, com toda aquela medicina moderna da Califórnia, de tudo. Eu falei assim, que máximo, achei meu médico. Porque é difícil, os médicos são muito tradicionais demais aqui. Não estão tão atualizados como você está. Então eu fiquei encantada. E você sabe que segundo uma pesquisa da agência Walmap, aqui no Brasil, em 3 décadas, nós seremos o 6º país mais longevo do mundo. Então, assim, tem que se preocupar com uma longevidade saudável. Sim. Não adianta chegar lá estrupiado, igual nossos avós chegavam, nossos pais chegavam, precisando de cuidadores, né? Nossos pais chegam, meu pai tem um cuidador 24/7. Então, assim, eu não quero isso pra mim. Eu não quero ser uma idosa com cuidador. Eu quero ser uma idosa com mobilidade, né? Com independência. Então eu realmente me preocupo em como eu vou chegar lá, né? Isso é muito legal, Letícia, o que você traz, porque é algo que a gente sempre fala no consultório. A experiência de vida, a sua jornada de vida, cada um tem a sua. Uma mulher ou um homem hoje de 60, meu pai tem 76 anos, super suplementado, tem as comorbidades, mas consegue tranquilamente equilibrar isso. Um homem de 76 anos hoje é completamente diferente de um homem de 76 anos há 10 anos atrás. Completamente. Por quê? Porque mudou-se o estilo de vida. Sim, forma depende como da cabeça, Sim, né? Sim, claro. Aqueles que se permitem.
também, porque tem alguns que não se permitem. Sim. E isso é muito importante, porque quando a gente fala do conhecimento, da expansão da consciência, ela não retorna mais à sua originalidade. E quando você expande, é isso aí que você falou, né? Eu quero viver mais. E uma coisa que eu falo, olha, um homem e uma mulher de 70, 60 anos, ela pode ter uma qualidade de vida, ele pode conseguir ter mobilidade, ter autonomia, né? E ele tem uma coisa chamada tempo, que a gente não consegue colocar num jovem de 30 anos. A jornada de vida, sim, a maturidade de um ser humano, de um paciente de 60, 70 anos, é algo que a gente consegue devolver uma vitalidade. Mas a maturidade a gente não consegue fazer num paciente de 30, de 40 anos. Então, essa é uma grande diferença e é por isso que eu acredito. E uma das coisas que me fez acreditar muito nessa medicina mais moderna, uma medicina preventiva, foi quando eu li o Ikigai, que era para encontrar o seu propósito de vida, né? E aí quando você olha a ilha lá no Japão, Okinawa, exatamente, você percebe que lá existem hábitos de vida. E aí eu mergulhei nessa medicina, aonde eu encontrei, eu sou ex-sobrepeso, nunca fui obeso, mas eu emagreci 22 quilos no final do curso da graduação de medicina e foi com um médico integrativo. E aí foi aí que eu descobri a medicina integrativa, que era muito mais do que perder peso. Sim. Era mudar o estilo de vida e conquistar isso ao longo de anos, que é o que você fala. Tá aqui o livro que a gente estava falando, Lifespan. E eles aqui, o Dr. David Sinclair, eles estão realmente querendo ir contra o relógio biológico. Estão conseguindo, né, doutor Diego? Estão conseguindo. Sim. E eu tive uma experiência muito bacana na Costa Rica, quando eu fiz minha formação de yoga, meditação ayurveda, há 3 anos atrás, que eu estava literalmente 5 quilos a menos que eu tô agora, tá? Mas não é só isso, eu estava forte, fazendo yoga, 200 horas de yoga, surfando, aprendi a surfar. Que legal. E eu senti literalmente que eu estava uma menina. Assim, meu relógio biológico voltou. Sabe quando você tá tão fulfilled, tão alimentada de tudo aquilo que você tá vivendo, que a comida passa a não ter importância e você começa a desafiar o seu corpo e você vê que ele aguenta. E foi uma experiência incrível. Fora que as outras todas estudantes que estavam lá fazendo essa formação eram mais jovens. Então eu entrei naquela vibe, me joguei, virei uma moleca. E eu senti. Tanto é que quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei uns 3 meses tendo dificuldade muito forte, chorava, procurava onde eu posso fazer yoga todo dia. Fui na minha terapia, falei com o meu terapeuta. E agora eu não quero nunca mais voltar a ser aquela Letícia. Como que eu faço? Ele falou, não, quando você expande a consciência dessa maneira, 30 dias que eu fiquei lá, me dedicando só a mim, porque eu sou mãe desde os 21 anos, passei a vida criando filhos, trabalhando, sou uma self-made woman, matando um leão por dia. Workaholic. Então, quando eu me vi, assim, podendo só me cuidar e expandindo, estando aberta para tudo que o universo me trazia, ele falou, não volta mais. E aí não volta mesmo, aí surgiu a Joy, não volta mais. E cada hora você quer estudar mais e quer se desenvolver mais, né? E aí vem a epigenética. Maravilhosa, né? Que eu tenho certeza que você é fã, né? Com certeza. Dr. Bruce Lipton, que traz aí pra gente, dizendo que o estilo de vida, né? É o pai, faz né? toda a diferença. Fala um pouquinho pra nós sobre a epigenética. Ótimo, Letícia. Isso é um excelente exemplo, porque às vezes a gente recebe no consultório, às vezes a gente até vê em algumas entrevistas, né? Falando sobre algumas doenças que são preveníveis, o diabetes do tipo 2, claro, a pressão alta, que é a hipertensão, e existem outras doenças também que são preveníveis e que elas estão relacionadas antigamente se relacionava muito à carga genética. Então se achava que por meu pai ter pressão alta, obrigatoriamente eu também teria, e isso seria um certo conformismo. Isso colocava o paciente como já um decreto ali de vida, vítima, né? Exatamente. É. Ótimo, acho que você trouxe algo muito importante. Vitimização, ela só dá certo na novela. Na vida real, ela não dá certo. Você tem que ser protagonista da sua vida. Exatamente. Olha, quando você acorda, você acordar, o romper do sono é uma alteração metabólica e bioquímica tão grande no corpo que se o paciente ou o ser humano for estudar um livro de fisiologia do Guyton, que é o pai da fisiologia humana, é algo que é absurdo. Você tem que agradecer todos os dias por você acordar, por você despertar, por pequenas coisas. E a epigenética, ela traz justamente isso. Porque a epigenética é a era pós-genética. É como você se relaciona com o meio. E aí nasceu um colégio de medicina do estilo de vida.
E esse colégio de medicina do estilo de vida, eu fiquei muito feliz que o Brasil, isso a gente já vê, isso já tem uns 8 anos, e o Brasil hoje já tem, inclusive em grandes hospitais aqui, já cursos e colegas médicos, até porque toda a área da saúde pode aprofundar o seu estudo, mas médicos com essa visão justamente da medicina do estilo de vida, porque está associada à epigenética, hoje já se fala, existem várias pesquisas, é muito complexo a gente falar em termos de porcentagem, mas se fala de uma porcentagem superior a 80%, tá, de doenças que poderiam ser preveníveis através da epigenética, como você se relaciona com o meio. E aí a gente já começa a ver 80%? Mais de 80%. Uau. E aí você começa a perceber o quanto hoje o mapeamento genético ele vai fazer parte, ele vem fazendo parte já do histórico da vida de cada um. Eu tenho uma filha de 6 anos e um filho de 4 meses que acabou de nascer, praticamente. Parabéns. Obrigado. Ali no final de junho. E nós já fizemos no hospital, a maternidade já oferecia aqui em São Paulo um estudo genético. Eu achei incrível, porque o estudo genético você faz uma vez e você consegue mapear e você já começa a ver. Até a questão das cólicas ali iniciais, a gente conseguiu dar uma estancada depois que nós tivemos acesso ao mapeamento genético. Que máximo, isso eu não sabia. Então você vê hoje uma evolução de tudo isso, né? E a epigenética, ela está intimamente relacionada. Então, muitas vezes, recentemente na pandemia, no Covid, se falava assim, olha, o paciente idoso, ele nunca teve Covid, ou o Covid que ele teve foi muito leve. Eu tô falando daquela primeira cepa, tá? Aquela primeira onda. E às vezes a pessoa que fazia uma atividade física, ela tava lá internada, ia pra UTI. O nome disso é epigenética. Porque aquele idoso, aquele senhor, ele mantinha um equilíbrio em todos os pilares do estilo de vida dele. Não era simplesmente só na atividade física. Ele conseguia fazer o manejo do sono, o manejo do estresse, o controle de um sono adequado, uma atividade física regular, uma alimentação desinflamatória ou uma alimentação equilibrada. Então, existe... eu não posso ser 8... E uma mente positiva? Extremamente importante. Ela entra no manejo do estresse. Entra no manejo do estresse, tá certo. Porque assim, hoje, é como eu falei, o romper por acordar é um processo estressante e ele precisa acontecer. Não, eu falo que ninguém acorda todo dia, né? Não. Então, eu acho assim que o ser feliz é uma escolha diária, né? Então já dá aquele high five, igual a Mel Robbins ensina. Dá um sorriso pra você, põe uma música no banheiro, já dá uma animada, né? Sim. E começar com a gratidão, né? Que é a emoção mais elevada. Parece banal, mas não é banal, gente. Não é. Muda. Não é. Quando você começa a agradecer que você tá se vendo no espelho, que você sente os odores, os paladares, tudo que você consegue. Tem gente que não consegue, então a gente começa a agradecer que eu caminho sozinho até a cozinha, que eu tenho uma casa. Isso é muito importante. Você começam várias coisinhas pequenas. Quando você vê, na Kabbalah, eles falam que a gente tem que agradecer 1000 vezes ao dia. 1000 vezes ao dia. E você acha coisa pra agradecer, viu? 1000 vezes ao dia. Com certeza. Com certeza. É um treino. E olha, eu vou te falar, eu acredito que o poder positivo da mente, de acreditar que dá certo. Eu sou uma pessoa que eu super acredito em energia, eu super acredito em conexão. E o poder positivo, ela te conecta a coisas que você acredita. Quando eu li o Ikigai, e foi o que mudou para eu poder escolher a minha especialidade médica, eu usei o Ikigai para poder me definir em relação a isso, com relação ao propósito. A banalização do propósito hoje para algumas pessoas é a mesma banalização pela gratidão. Nossa, falou tudo. Tá? E aí, exatamente. Só que assim, quem banaliza é porque existe uma coisa que eu fiz um curso de inteligência emocional nos Estados Unidos e existia uma frase que eu nunca esqueci. E isso é uma coisa clássica, que eu uso isso no meu dia a dia. A gente só consegue ver no outro aquilo que a gente tem. Sim. Então, se eu banalizo o propósito e se eu banalizo um ato de gratidão, que é de agradecer, um ato divino, sagrado, é porque eu sou assim. Então, talvez eu tenha que mudar. E quando a gente fala também disso, a gente também fala muito das relações interpessoais, que é algo que às vezes a gente não consegue abordar, até mesmo numa consulta, mas a medicina integrativa, ela precisa ver
360 graus, aonde esse paciente está inserido e como é que foi a jornada de vida dele até a hora que ele chegou ali no consultório. Então, para a gente é um desafio desvendar. Às vezes a gente não consegue num primeiro momento, a gente consegue através de uma construção. Então, essas relações interpessoais, quando você tem esse expandir da consciência em relação à conexão, a mente positiva, quando você consegue equilibrar esses pilares e quando você tira o olhar do julgamento sobre o outro, de você conseguir ver o outro como você, de praticar realmente a verdadeira empatia, e às vezes as pessoas confundem ser bonzinho com empatia e isso não tem muita relação, você consegue manejar o estresse, você consegue levar a vida de uma forma muito mais tranquila, suave e principalmente equilibrada, porque o desequilíbrio ele é diário na nossa vida. Eu não sou 100% equilibrado, você não é, e todas as pessoas que estão aqui. É por isso que a gente busca. E o corpo ele está buscando o equilíbrio. A gente precisa buscar equilíbrio na mente. É por isso que a gente dorme, a gente acorda. Nossa, o equilíbrio é a coisa mais difícil, né? Quer um olhinho aqui do equilíbrio? Eu quero. Adorei, não conheço os seus olhos. Vamos lá, um olhinho. Isso daqui é da Pomander, eu adoro. Põe um pouquinho aqui, esfrega um pouquinho nas mãos, inspira, porque o equilíbrio, olha, achar o equilíbrio. Você me lembrou, você falou muito do que tá dentro da gente, né? Que a gente vê no outro. Me lembrou uma historinha super bacana, eu vou contar aqui, do nosso olhar. Então chegou um viajante, vamos dizer, no Tibete, querendo mudar para lá, numa cidade, não vou pôr de Tibete, porque lá já tem essa vibe. Querendo mudar para lá e procurou quem era a pessoa mais sábia aqui para poder me dizer como que são as pessoas que vivem aqui. Quero saber um pouco mais desse lugar. E aí falaram, procura lá aquele senhor, tal. Ele foi lá. Ele chegou e falou assim, olha, eu tô querendo me mudar para cá. Tô querendo me mudar para esse lugar. Eu quero saber como são as pessoas que vivem aqui. Daí esse senhor sábio falou, me conta como são as pessoas de onde você vem. Daí ele falou assim, de onde eu venho as pessoas são muito egoístas, amargas, mal-humoradas, ingratas. Nossa, não é legal, por isso eu quero mudar. Daí esse senhor sábio falou assim, mas aqui também, as pessoas são exatamente assim. Ele, nossa, não, então eu vou me embora. Chegou um outro viajante querendo se mudar também para aquela cidade e foi lá se informar com esse sábio como que seriam as pessoas, como que é o ambiente lá, como que é a vida lá. E ele chegou e falou, eu estou querendo me mudar para cá, eu gostaria de saber mais sobre esse lugar, como as pessoas são. E o sábio falou a mesma coisa, me conta como são as pessoas da onde você vem. Daí ele falou assim, as pessoas de onde eu venho são muito amorosas, generosas, simpáticas, alegres, felizes com a vida. Ele falou assim, pois é, aqui elas também são assim. Então é aquele espelhamento, como você vê, né? Não é? É como a gente vê. É muito louco isso. Então aquilo que incomoda, que te irrita no outro, você tem, porque você só consegue detectar o que você tem dentro de você. Eu brinco, voltando um pouco agora para alimentação, que meu marido me irrita, porque ele é glutão, come tudo na minha frente, e daí eu como também, daí eu culpo ele. Mas a verdade é que eu sou glutona e gulosa. E aí ele instiga isso em mim, eu fico louca. Mas é verdade, companhia é tudo, vai. Se você tá com alguém super fit, que se cuida, tal, você também vai acabar ficando sem graça de comer tanto, né? O homem é produto do meio, né? É aquilo que os pais falavam, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Opa, né? Escutei muito, agora tô tendo que reverberar. E é verdade, gente. Mas então, a gente também não pode culpar os outros, né? Pelos nossos hábitos. Não pode. Inclusive aqui o poder do hábito. Como é difícil a gente colocar um hábito novo, né, doutor? Você trouxe uma coisa quando você foi pra Costa Rica, que você falou que você passou 30 dias. Existe um processo no corpo chamado neuroplasticidade. Eu tenho certeza que você já escutou muito sobre isso. E li também. 21 dias é o que você precisa de introdução para você construir um hábito. Um hábito, ele só se transforma em rotina depois disso repetidamente. Então, às vezes, quando você voltou ali, você já tinha construído um hábito, mas você não tinha construído uma rotina. Sim. E aí, esse é o momento que você tem que ter para construir. A disciplina. Exatamente. A constância, a disciplina. É isso que vai fazer. E hoje eu vejo uma sociedade na qual eu me incluo de uma alta ansiedade, né?
às vezes até desequilibrada por uma pressão que o próprio mercado e às vezes a gente mesmo se coloca por querer ter uma rotina de uma determinada coisa, sendo que você ainda nem terminou de construir o hábito. Não deu tempo do cérebro ali adaptar. Isso te leva a um estresse oxidativo absurdo. Isso te leva a um estresse, claro, esse que todo mundo conhece, alteração do sono, consequentemente alteração da alimentação, consequentemente alteração dos exames. Só que isso, todos os dias, ao longo de dias, de semanas, de meses, de anos, você começa a ter uma alteração realmente na sua saúde. E aí é que entra também a epigenética, que é como você se relaciona com isso. Então tá muito interconectado. Tudo. Tudo, né? Tudo. Por isso que eu sou apaixonado pela medicina integrativa, porque ela realmente, ela conecta o ser com o ser. Ela não te coloca para tratar apenas um sintoma. Não, ela trata o ser humano. E é isso que a gente precisa, tratar as pessoas. Não, maravilhoso, maravilhoso. E esse negócio de, por exemplo, vou entrar, eu não sei, mas emocionalmente, quando eu tô mais cansada, eu como para compensar. Sim. E eu vou atrás do carboidrato, do açúcar. Muitas vezes antes de eu deitar, não sei se é da menopausa, mas eu preciso comer uma fruta. Eu sei que é errado comer e deitar, mas assim, não sei se é um cansaço, uma coisa compensatória. Eu sei que tem vários tipos de alimentação. A hedonista, que é pro prazer, a social, quando estamos com amigos, Sim. e a fisiológica. Sim. E muitas vezes eu não como pela fisiológica. Tudo bem, eu sou uma mulher faminta, tá? Naturalmente, sempre fui. E tenho um metabolismo até que bom pro tanto que eu como. Mas eu sinto que a minha fome também, a minha compulsão, acho que não é fome, que daí eu desconto e é a hora que eu inflamo o meu intestino. Óbvio que você também deve ter lido aquele livro Mind Gut, né? O cérebro. A gente fala muito do leaky gut. Exatamente, que é o segundo cérebro, Sim, né? Sim, com certeza. E como que eu faço pra controlar isso? Porque eu sinto que é quando eu tô exausta, de falar, ai não, vai, eu preciso. Eu não sou do doce. Mas nessa hora eu quero alguma coisa, eu sou da salada, do azedo, mas essa hora eu quero alguma coisa nesse sentido, um panetone. Estamos chegando. Um panetone, ai meu Deus. Estamos chegando. Esse sábado eu já abri um. Quer dizer, me inflama pra caramba o intestino, né? Mas e aí? Então. Como eu faço? Polêmico. É. Olha, é assim, realmente o intestino é considerado para nós um segundo cérebro. E isso tem avançado, inclusive, na medicina convencional, tradicional. A importância do intestino, assim, é fundamental. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Existem vários casos, inclusive o meu psiquiatra, é algo que a gente conversa muito sobre isso, sobre como as doenças comportamentais. Eu sempre falo que doenças comportamentais hoje só não tem quem não sabe que não tem, né? Ainda não admitiu. Exatamente. Eu não estou falando de doenças cognitivas, eu estou falando de como você lida. Comportamentais. Exatamente. Hoje todo mundo, em algum momento, você tem um momento de estresse, de tristeza, de ansiedade, e isso precisa ser olhado com ciência e realmente de forma muito séria. E isso é muito importante. O intestino está intimamente relacionado, né? E às vezes a gente usa uma expressão que foi utilizado muito antigamente como uma forma de... como se fosse um mau humor, que é o enfesamento, né? E o enfesamento, ele tem relação, é quando você não consegue ali evacuar, você tem uma alteração chamada desbiose, que é como se fosse uma alteração da flora mesmo, e você tem uma alteração da permeabilidade da barreira intestinal, que é o que o livro traz, que é o leaky gut, é como se as células elas se espaçassem, e esse alimento, quando chega, ele não consegue ser absorvido. E aí, tanto você pode constipar, como você pode ter diarreia. Na verdade, você tem uma irregularidade. E existe um neurotransmissor, que é a serotonina, que é produzida na sua grande quantidade a nível intestinal. E quando essa serotonina está baixa, você tem uma predisposição a comer mais carboidratos. Ou doce, porque o doce, na verdade, o carboidrato ele se transforma em açúcar. E quando você traz, existe uma coisa interessante, a gente definir o que é fome e o que é compulsão. Exatamente. Fome, você sente, às vezes, o estômago roncar, Isso. né? Eu tô sentindo meu estômago roncar, eu como o que tem, porque é fome. Eu como o que tem. É fome, exatamente. né? A compulsão, não. A compulsão, ela vem com algo que é subjetivo, que está na nossa mente armazenado, que pode ter sido uma lembrança de um momento feliz e alegre e que a gente busca aquele oceano azul
durante o dia, que isso pode ser 10 horas da manhã, 11 horas, 1 hora da tarde, enfim. Existe uma correlação, tá? Com o ciclo hormonal, sim, existe. E existe também o merecimento. Então, eu trabalhei o dia inteiro, estudei, ok, todas as minhas obrigações. A compensação, né? Então, eu mereço comer isso. E aí, quando eu como, eu alivio, né? E quando eu estou cansado, quando eu não durmo bem, uma das características que a gente olha, Letícia, muito claro, é quando a gente acorda completamente sem fome. Acordar completamente sem fome, na grande maioria, não estou falando de paciente internado, falando de paciente, né, em casa, rígido, você não teve um sono reparador. É uma das características que a gente tem. Quando você acorda sem fome ou com fome? Sem fome. Porque eu tinha uma frase que eu via também, o sono alimenta. Exato. Mas por que eu estou falando isso? Para você acordar, você tem que ter uma queda da melatonina, que é um hormônio liberado à noite, e uma subida do cortisol. Que o cortisol é o hormônio do estresse, mas não é esse estresse do dia a dia. É o estresse de você levantar, é o de você romper ali aquele momento do sono e despertar. E quando você tem essa elevação, você automaticamente tem um aumento da fome. Fome não é compulsão. Existe uma diferença. E quando você tem à noite, esse cortisol já está mais baixo, que é para você poder dormir. Então, nesse momento, vem muito mais de uma compulsão, de um momento de felicidade, de um merecimento, de uma recompensa. Por que a comida ela é tão escolhida como forma de recompensa? Por 3 coisas. Primeira, que ela é lícita. Ninguém vai te prender porque você está comendo. Verdade. Segundo, que ela é de fácil acesso. Então, às vezes você quer comer um brigadeiro, você vai lá e faz. Às vezes, hoje você pode pedir pelo iFood, enfim, por esses aplicativos. E a terceira é que tem uma relação com você. Então, você sempre vai escolher algo que te traz felicidade. Existe coisa melhor do que festa infantil? Não, eu amo! É maravilhoso festa infantil. A energia e as comidinhas. Ótimo, exato. Eu falei sobre isso ontem, que era a energia das crianças e as comidas. Por quê? Aquilo nos remete o quê? Infância. É verdade. A gente pode, não tem julgamento, é leve, é tranquilo, a gente não tem preocupação. Por isso que o adulto gosta tanto de festa infantil. Não é só porque tá levando o filho. Existe. A primeira coisa que você falou, é leve, a energia e existe uma relação com a comida. Aquela memória afetiva. afetiva. E eu sempre falo que existe uma coisa chamada comensalidade, que é uma mesa onde todo mundo senta, final do ano, as comemorações, quando você bate uma meta, quando você é aprovado em algo, Natal, Réveillon, enfim, você sempre está comemorando com pessoas que você gosta. Mas uma coisa que me chama a atenção é quando você fala da fadiga e do seu cansaço. Isso está relacionado ao consumo de carboidratos, sim, tá? Há uma compulsão aumentada, sim. E existe uma coisa chamada voo de galinha. Ele é curto, mas nem sempre é tão prazeroso. Então, às vezes, você quer comer uma sobremesa ou quer comer um pão, algo que você está com desejo, você vai comer, ele vai te dar uma energia, mas ele é automaticamente, rapidamente absorvido, porque o carboidrato tem essa digestão rápida. Então é como se fosse um voo de galinha, um voo curto. Gostei do voo de galinha. E se você olhar, ele não voa verdade. muito. Daqui ali, e isso é o que acontece com a gente quando a gente está cansado, acaba tomando líquido, principalmente o café com açúcar. Só um pouquinho, você toma vários cafés durante o dia. Isso é uma das causas, tem que ter cuidado com a fadiga, tem que investigar. Tem que investigar a fadiga, né? Tem que investigar o que é que tá te drenando, né? Sim. Às vezes o ambiente, às vezes é o tipo de trabalho, a agenda tá muito lotada, tá se cobrando demais, né? Você sabe que quando eu olhei minha agenda daqui pro final do ano, eu falei assim, meu Deus, eu preciso um tempo pra mim, né? Porque graças a Deus, hoje eu me permito isso. Então eu faço as minhas viagens sozinhas, minhas caminhadas, meus retiros, né? Não só eu proporciono retiros, como eu vou a retiros. E tudo isso me alimenta, me recarrega. E eu falei assim, eu vou tirar uma semaninha, vou até a Argentina. Teve um lugar que eu fui ano passado, que fui só da Patagônia com meu filho. E teve uma cidade que eu só passei por ela, que chama El Chaltén, ao lado de El Calafate, onde tem o Perito Moreno, aquele enorme glacial que é do tamanho de Buenos Aires, é enorme. Você consegue andar em cima dele. E perto tem uma cidadezinha que chama El Calafate. E tem o Fitzroy, que é uma montanha de 11 mil metros.
toda vez que eu medito, tá vindo. Ou vem a Costa Rica, mas de uma forma saudosa. Ou tá vindo esse Oxaltém nesse último ano. Eu falei assim, ele tá me chamando, eu preciso voltar pra lá. Ficar uns dias. E eu vi que tem, agora já tem até o Explorer lá, aquele hotel bacana tal, pra caminhadas. Mas eu não quero, eu quero estar livre. Eu quero ficar naquele glamping, aqueles domes, tipo um camping que você fica, você já viu isso? Que agora tá na moda, muito legal. E eu falei assim, eu vou pra lá, eu vou sozinha, porque eu preciso me recarregar. Eu tô vendo que eu tô descontando na comida, tô exausta, já não tô dormindo bem, e eu tenho uma maratona até o final do ano, e eu tô indo. Isso é muito bacana. Sabe qual é o nome Vou disso? eu, uma mochila, não, como que é o nome disso? Você ressignificou o seu momento de estresse. É isso aí. Tô prestando mais atenção. Autoobservação ajuda muito, né? Então eu falei assim, é isso, eu tô precisando. Esse vai ser meu merecimento, porque senão eu vou inflamar meu intestino daqui até o final do ano se eu for na onda do panetone. Aí você vai ficar É melhor ir pro fadigada. mato, fazer minhas montanhas, e daí eu vou ficar mais fadigada, né? Vai. Então mais eu tirei doente, esse né? break assim pra mim, sabia? Parabéns. E você sabe que você me falou isso na primeira vez que a gente conversou. Ah, é o quê? E você me inspirou sobre isso. Às vezes é necessário nós pararmos, né? Às vezes você tem que sair ali pra você ver o problema e você precisa se reconectar com sua essência. Você me ensinou isso, você sabia? Acho que você nem sabia não. disso. Na primeira... Literalmente se retirar, né? Exato. Por isso os retiros. Você se retira daquele ambiente, aquele meio ambiente que você já está contaminada, já não está conseguindo pôr em prática o que você deseja, porque Exato. já foi absorvido. E daí você volta mais aware, mais assim, dona de você outra vez, Sim, né? eu acho que você nem sabia disso. Não você sabia. me ensinou Ai, isso. que legal, E que realmente legal. eu fiz e foi algo que mudou a minha vida, porque às vezes é Olha. necessário 24, 48 horas, 7 Sim. dias, 3 dias, o tempo que você conseguir, né? Exato. Você não precisa fazer um ano, você não precisa fazer um mês. Se é. você conseguir um fim de semana, faça. Isso. Porque um fim de semana talvez seja suficiente. Se não resolver, vai melhorar. Se não resolver, vai melhorar. Que nem eu falo, as imersões duram o quê? 2, 3 dias? Eu faço uma analogia com o spa, sabe? Você não vai pro spa, quando você vai pro spa, ficar 3, 4 dias, você não vai conseguir emagrecer 20 quilos. Mas você vai emagrecer uns 4 quilos, perder uns líquidos, desinchar. Mas você vai entrar em contato com você. Vai se auto-observar, vai se pesar, vai assistir palestras, vai caminhar, vai se alimentar saudavelmente. Então, com certeza, você volta para a tua vida trazendo pelo menos 20%, 30% de alguns bons hábitos para praticar. 100% não dá, porque não dá. Ninguém consegue praticar 100% uma vida. É uma construção. Mesma coisa quando você faz um retiro, uma imersão. Você não vai voltar Buda, voando, levitando. Mas com certeza você vai absorver 20 a 30% daquilo que você viveu. Né, porque você se colocou vulnerável, você assistiu palestras, você fez dinâmicas, conheceu pessoas, viu outros tipos de vida. É muito bonito. Respirou, meditou, fez a dance meditation, caminhadas, enfim. Você se trabalhou por 2, 3 dias. Então você com certeza ressignificou muitas coisas. E você vai trazer para a tua vida. Sim. Né? Por isso esse retirar, fazer uns retiros, mergulhar para dentro, sound healing, terapia da floresta, tudo isso vai otimizando o seu sistema nervoso central, não vai? Sim, com certeza. Você vai trazendo moléculas, pílulas, intervalos, enfim, como a pessoa quiser mencionar, de felicidade. Porque a felicidade é isso. Não existe felicidade constante. Não, é isso daí. É isso. Uma pausa pode ser feliz. É isso, é uma construção, né? Sim, é o manejo do estresse. É o manejo do estresse, é o manejo do estresse. E eu queria te perguntar aqui sobre o que são os telômeros. Tá. Por favor, explica, que eu tô lendo um livro sobre os telômeros agora. Os telômeros, eles são aquela pontinha do cromossomo e eles são responsáveis pela longevidade. É a chave da longevidade, são os telômeros. E quando nós somos jovens, ali até os 25, 30, 35 anos, você tem uma telomerase, que é uma enzima que deixa esses telômeros maiores. Quanto maior o telômero, mais expectativa de vida, mais qualidade de vida, menos doença. Às vezes, menos rugas, um colágeno melhor, um funcionamento melhor, uma composição corporal melhor. E ao longo das pesquisas, dos anos, foi observado que a partir dos 40 anos, os telômeros eles começam a encurtar. Né? Essa telomerase ela começa a diminuir sua ação e aí você começa a encurtar. E a epigenética ela entra nisso. Os hábitos de vida, eles entram
nisso. Conseguem estender Sim, essa telomerose? Sim, os hábitos de vida conseguem ali travar. As pesquisas estão muito no início ainda, mas a gente já tem resultados bastante positivos em relação ao equilíbrio desses pilares do estilo de vida, como o sono, o intestino, a alimentação, o manejo do estresse. Você encontrar o seu propósito de vida é um dos pilares, né? Porque não existe felicidade constante, mas quando você tem o seu propósito, você sabe que existe um caminho, vão ter porquê de sair da percalços, cama, né? exato, e Tem você vai. E hoje já tem até um suplemento que é vendido nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, que se trabalha e que mostra que ele consegue aumentar essa telomerase. Mas Opa, qual que é? muito no início ainda, a gente não pode falar nome de marca comercial, mas é muito no início. O Brasil ainda não tem aprovação da nossa Anvisa, mas nos Estados Unidos já tem, da FDA. É algo muito inicial. Não sei se eu prescreveria, eu acho que a gente ainda tem que aprofundar um pouco mais. Mas aí, hoje, é encontrado a chave da longevidade. São nos telômeros. Exatamente. E uma pergunta, por exemplo, esses jejuns intermitentes, eu estava lendo que nos telômeros você tem que deixar pelo menos um intervalo de 12 horas entre a última alimentação e a primeira. Isso ajuda nessa telomerase, né? Isso é verdade? É aconselhável o jejum intermitente, 1 vez, 2 na semana? Isso ajudaria, além do estilo de vida, dos pilares todos da epigenética? Letícia, a resposta é depende. Isso é individual. Porque existem pessoas que não se adaptam ao jejum intermitente. Ele é ótimo, eu faço 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes. Hoje é um dia que eu estou. Ontem eu saí, foi a festa da minha filha de criança, então a gente acaba comendo um pouco mais. Hoje eu tô de jejum intermitente. Obrigado. Mas não é para todo mundo, não é todo mundo que existe essa possibilidade do jejum. É uma estratégia. Existem pesquisas que mostram que o jejum ele mata células que não precisam mais ser utilizadas, ou seja, ele promove uma apoptose, que é uma morte programada da célula, é um processo fisiológico do corpo, e isso ajudaria a prevenir várias doenças. Mas a individualidade bioquímica, metabólica e os hábitos de vida, eles são cruciais para você traçar se realmente o jejum intermitente ele vai ser bom para você ou não. De uma maneira geral, sim, ele é bom e existem pesquisas que comprovam que realmente ele aumenta ou ele pelo menos ele estanca essa diminuição dos telômeros. Porém, a individualidade ainda precisa ser preconizada. Tá, entendi. Porque eu imagino que deve dar uma folga, né, para as células. Porque elas devem ficar exaustas com o tanto de comida que a gente come. Eu, pelo menos, como bastante, desculpa. Mas olha, existem hoje vários suplementos que ajudam nos telômeros. Vários. Todos os antioxidantes, como resveratrol, NADH, coenzima Q10. Já tô tomando tudo isso. Todos eles ajudam muito na telomerase, como nos telômeros. Ai, que bacana. Inclusive os sorinhos, né? Que eu vou na sua clínica, na Side Clinic, tomar os sorinhos. Que eu amo. 1 vez por semana eu tô lá tomando meus sorinhos antioxidantes. Isso aí, sempre muito personalizados, né? A gente sempre conversa 1 vez por semana, né, Letícia? Letícia, olha, estou me sentindo assim. Eu falei, ok, então vamos programar para essa semana aí. Porque a Letícia tem uma vida bem corrida, né? Viaja bastante, mas o principal. Eu acho que essas viagens também com fuso horário longe, me ajudam, mas com fuso horário longe te deixa no jet lag e isso altera altera um pouco, não altera? Muito. Pouco não. Não é? Muito acho que deve dar um cansaço aí. Sim. Corpo, né? Existe uma diminuição mitocondrial, que a mitocôndria é quem dá energia, né? Olha. E a mitocôndria está relacionada diretamente aos telômeros. Então, algo que a gente precisa sempre estar de olho. Ai, doutor Diego, eu amei. Eu ficaria aqui mais 1 hora, no mínimo, porque você sabe que eu sou a curiosa em medicina, em saúde, em longevidade. Eu realmente prezo muito por isso, que eu vejo muito. Eu vou no Clube Paulistano e tem muitas pessoas mais velhas, muitos idosos. E cada vez mais me chama a atenção. Então, assim, eu vejo idosos fazendo ginástica, musculação. Eu acho tão bacana. Eu acho lindo. Estão se cuidando. Eu acho lindo, sabe? E também vejo idosos lá se arrastando com cuidadoras. Então, eu quero, na minha vida, ser uma idosa independente, sabe? Eu acho, para mim, isso é fundamental. Então, eu me preocupo muito mesmo com a minha saúde. Então, doutor Diego, muito obrigada mesmo. E eu vou te fazer uma última pergunta. Se você pudesse ter um slogan, assim, para um outdoor, que frase você colocaria?
para um outdoor. Ainda existe outdoor? Existe em São Paulo, mas existe Ainda no resto existe do Brasil. outdoor, gente. Existe na Times Square, existe em vários então, lugares. Tá, o que você poria na Times Square, assim, pras pessoas? Um recado. Um recado? Ego não paga conta. Ego não paga conta. Nossa, arrasou. Amei. Obrigado, Letícia. Amei, É um prazer. muito obrigado obrigada, pelo convite, gratidão, viu? Obrigado. Sou sua fã. Eu também, viu? Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada a presença de todos. Obrigado.